Então, pessoal, vamos dar continuidade, só que agora a gente vai ver o campo elétrico de várias cargas pultiformes. Então, vamos lá. No slide, a gente vê as cargas Q1, Q2 e Q3. Essas cargas, separadamente, criam os vetores campo elétrico E1, E2 e E3. Ok? Então, a carga Q1 é positiva, gera o campo elétrico E1 de afastamento. A carga geradora Q2 é negativa, gera um campo elétrico de aproximação. A carga Q3 também é positiva, então ela gera um campo elétrico de afastamento. Isso quer dizer o quê? Que naquele ponto ali, nós temos a influência de 3 campos elétricos. Se nós quisermos saber o campo elétrico resultante, vai ser a soma vetorial desses vetores E1, E2 e E3, que as cargas originam separadamente do ponto P. O que quer dizer uma soma vetorial? Dependendo da posição e dos ângulos dos vetores, o vetor resultante nem sempre vai ser a soma direta, correto? Então, a gente poderia dizer, numa situação genérica, que o vetor resultante seria a soma desses vetores, correto? Seria a soma desse vetor resultante, correto? Campo elétrico resultante seria E1 mais E2 mais E3 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de cargas que tivermos no sistema. Substituindo a equação, nós teríamos que calcular separadamente cada campo elétrico, depois fazer a soma vetorial, como mostra a figura ali, correto? Vale salientar que o campo elétrico resultante nem sempre será a soma dos campos elétricos, vai depender do ângulo formado pelos vetores campo elétrico. Vejamos. No primeiro caso, vamos considerar que o ângulo formado entre dois campos elétricos gerados por duas cargas elétricas seja 0 grau. A situação seria essa aqui. Eu tenho a carga Q1 positiva e tenho a carga Q2 negativa. Essas duas cargas estão a uma distância d do ponto P. Então vamos analisar. A carga Q1 ela é positiva, então gera um campo elétrico de afastamento. A carga Q2 é negativa, então o campo elétrico gerado por ela é de aproximação. Nesse caso a gente pode ver que tanto o campo elétrico 1 como o campo elétrico 2 estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então é como se tivesse literalmente uma soma. Então o campo elétrico resultante, nesse caso, será a soma dos dois campos elétricos. Seria como surgisse um novo campo elétrico representado por aquele vetor em preto ali, ok? Certo? Substituindo as equações, você calcularia o campo elétrico E1, o E2, depois só iria somar esses valores. Segundo caso, vamos considerar que o ângulo entre os vetores seja de 180 graus, beleza? Vamos fazer aqui o seguinte. Nós temos duas cargas novamente, só que agora as duas são positivas. Poderiam ser duas negativas, que seria a mesma situação. Então, analisando novamente, cada uma está a uma distância d do ponto P. A carga Q1 positiva gera um campo elétrico de afastamento. A carga Q2 também gera um campo elétrico de afastamento. A gente pode perceber que eles têm a mesma direção horizontal, no entanto estão no sentido opostos. Um está para a direita e o outro está para a esquerda. Então, eles não estão se ajudando, ok? Então, nesse caso, o vetor resultante do campo elétrico é a subtração. ER seria igual a campo elétrico 1 menos o 2. Você calcularia cada um
e depois faria a subtração. Terceiro caso é quando o ângulo formado pelos vetores campo elétricos é de 90 graus. A situação é essa daqui. Nós temos a carga Q1, a carga Q2, ainda a uma distância D do ponto P, certo? Analisando a carga Q1, a gente pode perceber que o campo elétrico é de afastamento. A carga Q2, como é negativa, o campo elétrico é de aproximação, certo? Então, nesse caso, a gente teria o seguinte: se eu colocasse uma carga de prova no ponto P, ela sofreria uma ação de uma força elétrica nessa orientação aí. O campo elétrico resultante também tem essa orientação. Se eu transportar o campo elétrico 2 para cá, nós temos aí um triângulo retângulo. Para nós calcularmos o campo elétrico resultante, a gente pode ver que o R representa a hipotenusa. A gente se utiliza do teorema de Pitágoras. Então, pessoal, o campo elétrico resultante será calculado através do teorema de Pitágoras, certo? Vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados do campo E1 e E2.